Você tem buscado bons livros sobre trading para edificar a sua jornada como profissional dos mercados? Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui na Casa Trader há 12 anos e lhe trago um conteúdo fantástico, único. 2 livros de 2 autores que abordam o aspecto operacional e estratégico no trading. É o resumo de uma super aula que nós demos no Zoom em nossos webinários semanais. Se você quer fazer parte dos próximos webinários, é simples, é só se cadastrar na corretora de Mirrors e lá no seu dashboard, do lado direito, você terá todo o nosso calendário educacional. Mas então vamos ao que interessa. Vem comigo, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai revolucionar o seu trade. E hoje nós falaremos sobre 2 importantíssimos livros que revolucionaram a minha forma de enxergar o trading e acredito que vai revolucionar também a forma de vocês enxergarem o trading, ok? E eu estou falando de 2 grandes autores, 2 grandes traders. Um, Mark Douglas, e o outro, o grandioso George Soros. Pois é. E esses dois livros, eles são muito interessantes porque eles tratam, tá? Cada uma de uma determinada área que é extremamente importante no trading. O Mark Douglas, neste livro, ele trabalha muito o operacional, tá? Com o objetivo de melhorar, né, a sua qualidade na execução, ok? Das suas operações. Já o livro do George Soros tem uma função meio que estratégica, ou seja, ampliar a sua visão e os seus horizontes, né, acerca da sua visão de mercado. O que torna, de fato, esses 2 livros essenciais para qualquer trader, seja iniciante, seja avançado. Então, tenho certeza que vocês vão adorar essa jornada e vamos começar. Dividi aqui a minha tela com vocês. O livro Atitude Mental do Trader de Sucesso do Mark Douglas será o nosso primeiro livro aqui a ser tratado. E como falei, este livro tem uma função de melhorar o seu operacional como trader, ok? Então, vamos lá. A natureza do trading. Os mercados financeiros são inerentemente incertos. Ter a mentalidade correta é fundamental para navegar nesta incerteza. A mente do trader. A mentalidade de um trader, incluindo suas crenças e atitudes, influencia profundamente no seu desempenho no mercado. Olha que interessante, logo de início a gente tem aí um choque de realidade, né? Primeiro, falando que os mercados são incertos, né? E que é importante ter uma mentalidade coerente sobre essa incerteza, o que naturalmente pesa a necessidade de um gerenciamento realmente muito bem montado, tá? E a mentalidade de um trader de sucesso afeta diretamente a sua execução ou afeta diretamente o seu desempenho no mercado. Ou seja, relacionado a essa visão, a essa ideia, a premissa básica de quando nos tornamos traders, que é o mercado é incerto. E para isso, nós temos que ter uma mentalidade sólida, disciplinada e sermos bons gestores. As 5 verdades fundamentais. No trading, há verdades universais. Aceitar que os mercados são imprevisíveis é a chave do sucesso. Crenças distorcidas. Evite ser guiado por crenças errôneas. Elas podem distorcer sua percepção e prejudicar suas decisões no trading. Origem da destruição. O medo e a ganância podem destruir a sua estratégia. Conheça-os, reconheça-os e evite que tomem
controle. A mentalidade de probabilidade. Em vez de buscar certezas, os traders bem-sucedidos pensam em termos de probabilidades e possibilidades. Então, é muito importante como a tua mentalidade no trading é formada, tá? Porque o trading é para todos, claro que é para todos. Só que sabemos que poucos ficam, poucos sobrevivem. E por quê? Ao longo da minha jornada como trader, nesses 12 anos, eu conheci todo tipo de trader. E assim como o Mark Douglas menciona, eu entendi também que a mentalidade, que a forma com que você enxerga os mercados em primazia, ou seja, o fundamento básico do trader é entender que os mercados são incertos. O fundamento básico do trading é entender que você está em possibilidades, em probabilidade estatística. A função básica do trader é gerenciar a sua conta corretamente e, dessa forma, se preparar para eventuais erros ou eventuais perdas que vão acontecer exatamente pelo mercado não ser certo, ok? Ser, na verdade, incerto. Então, toda essa realidade, ela entra como um grande choque, né? Na verdade, de mentalidade, porque a maioria acredita que o segredo do mercado é ter uma assertividade alta, né? E o que muitos buscam, na verdade, é a técnica ao qual vai dar para eles 100% de certeza acerca de todos os seus trades, ou seja, que vai, através da assertividade, lhe dar o retorno. Mas, na verdade, o seu retorno vai vir através da sua gestão, da sua razão risco-retorno, de quando perder, perder pouco, de quando ganhar, ganhar o suficiente para sobreviver às incertezas do mercado. Aí está a razão alta, a razão de retorno. Então, essa mentalidade, ela naturalmente vai te levar à constância, ela vai trazer longevidade para a sua vida como trader. Então, a mentalidade de sucesso é a mentalidade de que os mercados são incertos, é a mentalidade de que o segredo para o sucesso está na gestão e não no gráfico, tá? O gráfico, ele serve como meio ao qual você vai decidir comprar e vender. Mas a gestão, ela é responsável pelos seus ganhos, ela é responsável por perdas controladas, ela é responsável que no final do mês ou no final do ano, o seu saldo seja positivo, independente do que aconteceu no mercado. É a gestão que faz isso. E isso todos os traders profissionais que eu conheci tinham em comum, essa mentalidade e essa execução. Ou seja, tinham em comum esse operacional, beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação. O conceito de borda. Bem, cada trader tem uma borda, uma vantagem. Identifique a sua e aplique-a consistentemente para obter sucesso. Bem, borda vem de uma tradução, na verdade, que o que ele quer falar e o que significa essa expressão é, de fato, você explorar as suas qualidades, né? Vamos colocar assim. Disciplina e responsabilidade. Isto é uma grande qualidade, são grandes qualidades. Disciplina é a espinha dorsal de sucesso no trading. Além disso, assuma responsabilidade por todas as decisões. Essa responsabilidade, tá? Que é vital assumirmos, tá? Porque muitas vezes, foi o mercado, foi a notícia, foi o gráfico, foi qualquer outra situação, circunstância ou pessoa, mas não você que tomou a decisão, que apertou o botão, que arriscou o seu capital. Ou seja, a disciplina, ela é a espinha dorsal no trading. A disciplina está ligada diretamente à sua visão sobre responsabilidade, a responsabilidade de executar, a responsabilidade de tomar decisão, independente de gráfico, de acontecimento, de notícia ou de influência.
você que toma a decisão. Então, você tem que assumir essa responsabilidade. E isso é maturidade profissional. Então, assuma a responsabilidade por todas as suas decisões. Planejamento e preparação. Um trader preparado tem um plano detalhado. Este plano guia suas ações e reações no mercado. A psicologia da consistência. Para ter resultados consistentes, mantenha uma abordagem e mentalidade consistente no trading. Erros comuns. Todos cometem erros, mas reconhecendo e aprendendo com os erros comuns, você pode evitar armadilhas no futuro. E é muito importante também você ter um diário de trading para você reconhecer esses erros, tá? Saber onde está errando. Sem um diário de trading, como é que você vai saber onde está errando? Como é que você vai saber como melhorar? Então, diário de trading é catalogar todas as suas operações, o porquê que você decidiu comprar ou vender e a sua percepção, o que você sentiu, você estava seguro, estava inseguro, você teve ganância, você... Que tipo medo, que tipo de sentimento você teve ali? Tudo, quanto mais detalhado for o seu diário de trading, melhor, tá? E quando errar, reconheça para superar. Apenas conseguimos superar quando reconhecemos nossos erros. Autossabotagem. Essa é mais comum do que qualquer outra coisa. Muitos traders se autossabotam sem perceber. Reconheça esses sinais e mude seu curso quando necessário. Como a gente combate isso? Reforçando crenças positivas. Concentre-se em crenças que fortalecem sua abordagem e reforce-as regularmente para um desempenho otimizado. Diga sim às ações e não às comissões. Opera ou investe em ações e CFD sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5. Desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Confiança e otimismo são cruciais. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de ter sucesso. Ou seja, é extremamente importante que primeiro você se prepare. É a preparação que encontra a oportunidade, e isso é, entre grandes aspas, sorte, né? Só que sorte não existe, é preparação com oportunidade. Então, lógico que você tem que ser realista. Você tem que estar confiante e otimista porque você estudou, porque você se preparou bem, porque você fez o dever de casa, ok? Esse é o segredo, ser confiante e otimista baseado na realidade e não um pensamento ou uma ideia vã. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de ter sucesso. A partir do momento que você estudou, a partir do momento que você se preparou, a partir do momento que você realizou todo o planejamento estratégico, operacional, você tem que confiar, ok? Confiar na sua capacidade de executar. E o retorno vai depender do quão bem feito foi o seu planejamento estratégico e operacional. A partir do momento que você definiu tudo isso, você tem que ter otimismo e confiança para executar bem feito e assim você vai evitar a autossabotagem. Meditação e visualização. Esta é uma ferramenta ou as ferramentas que ajudam muitos traders no processo de desenvolvimento. Essas ferramentas podem ajudar a melhorar seu foco, clareza e capacidade de tomar decisões sob pressão. A gente sabe que, naturalmente, o trading é uma atividade extremamente estressante. Se é estressante, você vai ter que tomar decisões em em uma condição que é o estresse, que naturalmente as decisões são erradas. Quando a gente está estressado, por conta de toda a química cerebral, né? Então, é necessário que o seu estresse, que o seu alerta, ele seja, de certa forma, positivo e não negativo. Positivo no sentido de te proteger, de você realmente seguir ali seu gerenciamento, colocar teu stop correto, tudo aquilo, não mudar o stop. Eu falo de que o trader que tem um planejamento, como sempre digo, ele tende a ser bem-sucedido. E por quê? Porque o emocional dele está blindado. Ele vai ter o estresse
saudável, existe. Estresse saudável, que é a unidade de atenção alerta, para quê? Para você proteger seu capital. Porque se você tiver sem essa unidade de alerta, que tem que fazer um gerenciamento, que tem que proteger, você vai ter perdas substanciais. Então, a meditação, ela revolucionou a minha vida e a forma de ver, né? De ver o mercado e de desenvolver as minhas habilidades operacionais. E você percebe que Mark Douglas, como todos os outros traders de sucesso, também batem forte nessa tecla. Então, vamos lá novamente para a nossa apresentação. Jornal de trading, ou também conhecido como diário de trading. Mantendo um registro detalhado de operações e reflexões, você pode identificar padrões e áreas de melhoria. É muito importante o diário de trading para que você possa ter esse feedback, ok? Aprender é um processo contínuo. Use feedback para ajustar e refinar sua estratégia de trading. Geralmente, eu faço uma leitura de como foi as minhas operações na sexta-feira, tá? E aí reviso e melhoro para a próxima segunda tudo aquilo que foi destacado. O caminho para a maestria. Ser um trader mestre é uma jornada, não um destino. Olha que interessante. E seja sempre aberto ao aprendizado e crescimento. O paradoxo do trading. Aceitar riscos é essencial no trading. No entanto, é crucial manter a confiança nas suas decisões, mesmo em face da incerteza. Ou seja, é o teu planejamento que conta, é o teu planejamento que deve ser colocado ali em voga. Conexão entre pensamentos e resultados. Suas crenças e mentalidade não apenas moldam suas ações, mas também têm um impacto direto nos resultados do trading. A ilusão de controle. Um problema grave isso. É fundamental reconhecer que não podemos controlar o mercado. O que controlamos são nossas reações e decisões diante deles. Muitos traders, como mencionei, ficam buscando a técnica, a gente chama do santo graal, exatamente buscando um controle do mercado. Só que nem grandes instituições conseguem. Imagina um trader de varejo. Então, temos que reconhecer que não controlamos o mercado, que são probabilidades estatísticas, são possibilidades. O que controlamos são nossas reações e decisões diante dele. Isso muda tudo, principalmente a forma de você agir. Barreiras psicológicas. Todo trader enfrenta barreiras mentais, identificar e superar esses obstáculos é fundamental para o sucesso contínuo. Regras versus discrição. O equilíbrio entre seguir regras rigorosas e permitir a discrição no trading pode ser a chave para estratégias vencedoras. Então, quando a gente tem regras, né, rigorosas, e ao mesmo tempo nós temos ali uma condição de mercado diferenciado, tá? Nós temos que nos adaptar. Então, nós temos que ser extremamente disciplinados naquilo, mas temos que fazer uma leitura dos acontecimentos, do desenvolvimento gráfico, da volatilidade, de todos os conceitos que se conectam e vão melhorar o seu operacional. Então, ok, você ter regras rígidas é importante, sim, mas também tenha flexibilidade sobre as condições de mercado. Ou seja, ter regras rígidas e se adaptar, não saindo do seu das suas premissas básicas ali, mas se adaptar às condições de mercado. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que a volatilidade de um determinado par de moeda está 30 pips. E aí o seu stop por operação é 10 pips. Aí você entra com um stop de 10 pips, sendo que o mercado está marcando ali no ATR, vamos colocar, 30 pips. Lógico
que a chance de você se dar mal é grande, porque você está contrariando as condições de mercado, está tentando controlá-lo, né? Mas, na verdade, você tem que se adaptar às condições de mercado para que você seja bem-sucedido. É o mercado que diz a hora que você vai entrar, não você. É o mercado que diz o tamanho do teu stop. Quando você aprende a ouvir o mercado, você se conecta com ele. E quando você se conecta com ele, você será bem-sucedido. O poder da simplicidade. Em um mundo complexo, manter suas estratégias de trading simples e claras pode ser o seu maior trunfo. Tratando o trading como um negócio. Aborde o trading com seriedade e profissionalismo. Cada decisão deve ser bem racional e estratégica. Ou seja, ser um trader de varejo é ser a empresa de um homem só, tá? Então é muito importante. Esse poder da simplicidade vai fazer com que a execução seja prática, ok? Para que você dê conta de ser disciplinado e a seriedade de tratar o trading como negócio também alicerça a disciplina. Então, cada decisão deve ser bem racional e estratégica. Antes de entrar no mercado, deixe claro isso para a sua conduta. Evolução constante. O mercado está sempre mudando. A capacidade de adaptar-se e evoluir é vital para a sobrevivência a longo prazo. E onde é que a gente emprega isso? Bem, temos mercados que estão em um ciclo tendencioso, lateral, né? Então, cada ciclo desse faz com que determinadas estratégias sejam mais bem-sucedidas, tanto de entrada, como de saída, como de proteção, ok? Então, você tem que ter essa capacidade de entender aquilo que falei anteriormente, que é o mercado que diz o que você tem que fazer e como. Tem que fazer e quando tem, tem que fazer. Então, o mercado ele está mudando, o mercado ele evolui e você deve adaptar-se para sobreviver a longo prazo. Inclusive, é essa a importância da educação contínua. Você está sempre expandindo as fronteiras do conhecimento. Equilíbrio emocional. O trading é uma montanha russa emocional. Aprender a manter a calma e a objetividade é essencial para decisões sólidas. O papel da intuição. Com experiência, a intuição se torna uma ferramenta valiosa. Saiba quando confiar nesse instinto e quando questioná-lo. Tem uma questão aí muito importante na intuição, né? Vocês sabem que existe a mente consciente e a mente inconsciente. Geralmente, a intuição, ela vem da mente inconsciente. E a mente inconsciente registrou ali todo o seu passado gráfico, né? As suas experiências, seus estudos, tá tudo ali registrado no seu inconsciente. A intuição é meio que o inconsciente que processou todas aquelas informações, suas probabilidades, né? Ah, suas possibilidades dentro dessa nova decisão, ele vai dizer: olha, cuidado com isso aqui, ou muito bem, é isso mesmo. E por quê? Porque tudo que você absorve fica no inconsciente. Então, todo o teu histórico de operações, de estudos, de leitura gráfica, todo esse compilado, né, de informações, ele está no seu inconsciente. Então, a partir do momento que você abre espaço para a sua intuitividade, você está abrindo espaço para o inconsciente que tem todas aquelas informações de todo o seu passado profissional, está cruzando aquelas informações que estão na sua cadeia de valor como trading com a sua situação atual ou com a sua decisão atual e admitindo ali um parecer.
ok? Se aquilo é bom ou se aquilo é ruim para você. Então, a intuição, ela não tem nada de fora do radar. Pelo contrário, a intuição, ela é esse processo do inconsciente para o consciente no trading. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais, beleza? O trading é extremamente irracional, mas a mente inconsciente e a mente consciente, elas interagem em todo esse processo, ok? Rituais pré-trading. Comece cada sessão de trading com a mente clara e focada, usando hábitos para ajudar a definir o tom. Então, seria hábitos pré-trading, que você vai criar, transformar esses hábitos, né, em um ritual para o seu dia a dia, tá? E revisão pós-trading. Depois de cada sessão, reserva um tempo para refletir e aprender a ajustar. O crescimento vem da introspecção. Sobre os hábitos, tá, do pré-trading, o que entraria? Leitura sobre as condições de mercado, sobre como está ali, quais são os drivers, né, de movimentação, o porquê que o mercado está indo para cima ou para baixo, o que é que está movendo o mercado em termos de acontecimento, de dados, o que seja, geopolítica, né? É, ter o hábito de fazer as mesmas coisas cria, na verdade, fortalece o seu profissionalismo. Então, ler e entender como está o mercado antes, né? Ver ali os mercados correlatos ao seu mercado de eleição para operações diárias, vamos colocar assim, como é que está aqueles mercados correlatos, tão otimistas, tão pessimistas, tão favoráveis a um desenvolvimento altista no ativo que você está de olho, no instrumento de negociação, ou baixista, entende? Então, toda essa visão estratégica e operacional vem no pré. E eu já falei, falo sempre sobre visão estratégica e visão operacional. Visão estratégica é a sua capacidade de entender o que está acontecendo no mercado, ver os fundamentos, os dados, as notícias, ok? Cruzar os dados de mercados correlatos, que é o intermarketing, entender como isso pode fortalecer ou não o ativo que você está, ou depreciar, né, o ativo que você está operando, estratégia, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre essa questão no livro dos Soros, a questão estratégica. Mas a questão operacional é uh, qual vai ser o teu stop, qual vai ser o teu objetivo, limites para o dia, objetivos financeiros para o dia e quantos trades você pode errar consecutivamente, né? Tudo isso vai estar no planejamento operacional. Então, isso é um hábito pré-trading de todo dia antes da sessão começar, você fazer todo esse planejamento. E aí, depois que você, no início é difícil, né? Porque isso demanda um tempo e energia. Mas depois de um tempo, isso se torna um hábito, tá? Que você vai realizar diariamente. Impacto do ambiente de trading. Seu ambiente de trabalho pode afetar sua mentalidade. Crie um espaço que promova foco e eficiência. Ou seja, né? Cuide do seu ambiente de trabalho para ele ser estrategicamente positivo, tá? No seu desempenho. Crenças limitantes versus crenças potencializadoras. Suas crenças podem impulsioná-lo para frente ou mantê-lo parado. Escolha crenças que apoiem o seu sucesso no trading, ou seja, cancele crenças limitantes. Metas realistas. Estabelecer metas alcançáveis não apenas motiva, mas também fornece uma rota clara para o crescimento e sucesso. Bem, as metas, gente, elas são a recompensa, né? Quando a gente bate uma meta, um objetivo, a gente se sente naturalmente recompensado e vem aquela dopamina toda. Então, estabeleça metas que de fato sejam realistas, tá? Para que você tenha esse sentimento de recompensa, né? Olha, eu trabalhei, eu dei duro ali e cheguei, consegui. E ter aquela carga maravilhosa de dopamina. Então, para você conseguir ter essa motivação da recompensa, você precisa ter metas realistas, né? Eu vejo muitos traders que operam um valor, né, na conta e quer uma meta, um objetivo que é um percentual super, né? Um percentual assustador, gigantesco, perto
perto ali, de fato, das condições que a sua conta comporta em relação a risco e etc. Lógico que a pessoa vai se frustrar, porque está projetando uma realidade fora, tá? Da sua condição ali. Então, ter os pés no chão é muito, muito importante. Jornada de autoconhecimento. O trading não é apenas sobre mercados, mas também sobre autoconhecimento. A introspecção pode ser a sua aliada mais poderosa. Então, se o trading não é apenas sobre mercado, mas também sobre autoconhecimento, isso tudo se trata de autoconhecimento, o sucesso no trading se trata de autoconhecimento. A introspecção pode ser sua aliada mais poderosa, ou seja, entre dentro de si mesmo e reflita, e dessa forma você vai se lapidar e se tornar não só um ser humano melhor, mas um trader de sucesso. Resiliência no trading. Não se trata de evitar falhas, outro erro que o pessoal comete, mas de aprender com elas e se recuperar rapidamente, mas sem vingança do mercado, né? Nem se vingar do mercado, porque isso não dá certo, ok? Então, não se trata de evitar falhas. Perceba que quanto mais você tenta evitar falhas no trading, quanto mais você pensa aí nisso, mais você erra, mais falhas você comete. Lógico, você tem que soltar isso aí e pensar o seguinte: eu vou executar o que eu planejei para executar, eu vou fazer o meu melhor. Não se trata de evitar falhas, se trata de se recuperar das falhas, entendendo-as, né? Entendendo as falhas e aplicando as correções devidas. E aí você se recupera rapidamente. Agora, a mentalidade, como falei anteriormente, ela vai fazer toda a diferença nesse processo. Comunidade de mentorship. Conectar-se com outros traders e buscar mentores pode fornecer insights inestimáveis e acelerar sua jornada para o sucesso, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, trocando figurinha e falando sobre temas profundos acerca do operacional, que vai expandir sua cadeia de valor no trade. Expansão além do Forex. Diversificar suas estratégias e mercados pode não apenas minimizar riscos, mas também expandir seu conjunto de habilidades, né? Aqui nós temos condições maravilhosas, né, para operar não só Forex, aqui na Admirals você pode operar com condições maravilhosas, índices de ações, commodities, tá? Então você consegue diversificar e você amplia a sua visão de mundo e de mercado, né? Começa a entrar dentro de um entendimento intermarket, né? Super rebuscado, e vai entender cada vez mais correlações e vai compreender como o mercado funciona, o ecossistema funciona como um todo. Isso é fantástico. Então, aqui na casa, aqui na Admirals, você tem Forex com condições incríveis para day traders, né? Mas também índices com condições incríveis para operações diárias também, commodities. Aproveita, né? Aproveita para diversificar e entender o mercado como um todo. Isso é muito importante. Intermarket. Visão de futuro. O trading é uma maratona, não um sprint, ok? Mantenha uma perspectiva de longo prazo e continue aspirando a novos patamares, mesmo que você seja um trader de curto prazo, de operações diárias. Bote objetivos no longo prazo e aí você vai ver que não é tão difícil chegar neles. Já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Agora o homem chegou. Nós vamos falar sobre alquimia financeira, como ler a mente do mercado do fabuloso, um dos maiores traders de todos os tempos, o cara que quase quebrou o Banco da Inglaterra, o maior operador de Forex da história, o senhor George Soros. George Soros, esse livro revolucionou, acredito, a minha visão de mercado. Enquanto o livro anterior revolucionou a minha visão operacional de como fazer as coisas
corretamente, esse livro do Soros revolucionou a minha visão de como o mercado funciona, tá? Então, isso é fabuloso. Vamos lá. A reflexidade nos mercados financeiros, uma teoria proposta pelo gigante George Soros. Introdução à reflexividade. Os mercados não operam isoladamente, são influenciados pela percepção dos participantes e, por sua vez, influenciam essa percepção. Falhas do equilíbrio de mercado segundo George Soros. Soros argumenta que os mercados raramente estão em equilíbrio devido à interação contínua entre cognição e realidade. Ciclos reflexivos. Uma ação inicial desencadeia uma reação, que por sua vez fortalece a ação inicial, criando um ciclo. Bolhas e deslocamentos. A teoria pode explicar a formação de bolhas. Um deslocamento, como uma mudança na taxa de juros, desencadeia um ciclo reflexivo. Teste de realidade. Os participantes do mercado testam suas percepções através de decisões de compra e venda, moldando assim a realidade do mercado. A visão contra a teoria do mercado eficiente. Então, Soros argumenta que a reflexividade torna os mercados inerentemente ineficientes. A importância do contexto. Cada ciclo reflexivo acontece dentro de um contexto específico, influenciando seu início, progresso e fim. O papel das previsões. A reflexividade questiona a confiabilidade das previsões do mercado. Olha a importância aí, mais uma vez, da boa gestão, pois as percepções moldam a realidade. Isso é muito importante, gente. Essa teoria do Soros, a forma com que ele vê o mercado, é muito interessante porque também podemos aliar essa visão à de Mark Douglas sobre o operacional, que o mercado se trata de possibilidades, ok? Você tem uma série de fatores que entram em sinergia ali e criam uma condição, tá? Tanto a manchete influencia o investidor, como o investidor influencia a manchete, né? E o choque dessa perspectiva pode criar uma viés. Então, a interação e o choque entre essas interações é um assunto complexo, mas dá para a gente entender de uma forma simples que essa ideia da ineficiência dos mercados está ligado a uma questão puramente que podemos assim dizer, o mercado ele é estatístico, ele é uma probabilidade, são probabilidades e são possibilidades. Então, na visão do Soros, isso significa ineficiência, porque os processos em si de interação aí que geram os movimentos, eles são muito abertos, ok? Diário de trading de Soros, olha aí, o gigantesco Soros faz diário de trading, o cara que quase quebrou o Banco da Inglaterra, por que nós, meros mortais, não vamos fazer, não é? O Soros ilustra, tá, a aplicação prática da teoria, mostrando como tomou decisões baseadas na reflexividade nessa parte do livro. E como ele faz isso? Porque ele tem um diário de trading com tudo muito bem organizado e melhor, ele catalogou tudo isso. Lógico que isso é diretamente esse hábito que ele tem está atrelado ao seu retorno absurdo nos mercados, né? Que ele tem em décadas um dos maiores retornos do mercado. O problema da indução, a dificuldade em generalizar observações no mercado devido à sua natureza constantemente mutável. Ou seja, o que é indução? É porque o que acontece muito, inclusive entre traders novatos, é dizer, olha, isso aqui é isso, e ponto. E ele fica rígido naquela visão. Ou seja,
o euro-dólar está assim, 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 é alta ou é baixa, né? Só que o mercado, ao longo do tempo, vão acontecendo acontecimentos, vem o BCE e fala uma coisa, vem o Fed e fala outra, aí vem a taxa de juros e houve uma decisão mais hawkish ou uma decisão mais dovish, e o mercado muda a sua natureza e você tem que mudar também a sua postura, de compra para venda, de venda para compra, ou seja, ah, a dificuldade em generalizar observações do mercado devido à sua natureza constantemente mutável. Você tem que ter uma visão clara, né, específica acerca do seu planejamento, mas, ao mesmo tempo, você deve se adaptar às condições, por mais difícil que são. Tá? E ver o mercado de uma maneira generalista também, tirar o zoom, dar um zoom out, tá? É muito importante para você compreender a natureza daqueles movimentos. Um exemplo, a conexão entre os mercados, o intermarket, é uma teoria que diz que todos os mercados estão conectados. Isso faz toda a diferença. Opere com Admirals, corretora Forex e CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latinoamérica, licenciado por CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC. Spreads competitivos 0,8 pips para euro-dólar, 1 pip para DAX 40 e as plataformas mais populares do mundo, MT4 e MT5, disponíveis no seu telefone, desktop e navegador. Crises financeiras. A reflexividade de Soros pode dar insights sobre as origens e o desenvolvimento de crises. Decisões baseadas em probabilidades. No ambiente reflexivo, os traders tomam decisões baseadas em probabilidades e não em certezas. E aí entra duas coisas. Conecta-se mais uma vez aí Soros e Mark Douglas, né? São livros diferentes, até na natureza da profundidade de cada um. A gente vê que o Soros, esse livro é muito mais profundo, é já para um trader mais experiente, mas a gente observa aqui que no ambiente reflexivo os traders tomam decisões baseadas em probabilidades e não em certezas, ou seja, você capricha na sua gestão, porque você não pode afirmar que aquela compra está certa ou que aquela venda está certa antes do resultado acontecer, por conta das possibilidades, das probabilidades. E o que é que você pode fazer de exato, de claro, de convicto a sua gestão? Isso eu vou perder $100 por trade, ou sei lá, $10 por trade, e é só isso que eu perco. Se eu perder duas operações seguidas, eu paro um dia, falando no âmbito dos day traders, ok? Ou seja, o seu foco no ambiente reflexivo, o seu foco é a gestão, ok? E você toma a decisão baseada em probabilidades e não em certeza. Um exemplo, comprar em uma tendência de alta. A probabilidade, teoricamente, será mais alta de você acertar o seu alvo do que você comprar numa tendência de baixa. Não é racional, não é lógico isso? Naturalmente, a tendência significa maior probabilidade de você estar certo. Então, quando a gente fala opere em tendências, estamos falando exatamente desse ambiente reflexivo em relação ao gráfico sobre opere probabilidades, não opere certezas, ok? Então, você não entra numa tendência porque aquilo é certo de continuar, porque nada é certo no mercado, mas que a probabilidade daquele continuar é maior. E este é um dos exemplos análogo à minha visão de ver o ambiente reflexivo, a tese do grande Soros. A natureza autoconsciente do mercado. Os participantes reconhecem suas próprias influências no mercado, tornando-o autoconsciente. O mercado é uma mente coletiva, né? O fim de um ciclo reflexivo. Eventualmente, a percepção se alinha com a realidade, encerrando o ciclo. Olha que interessante, né? E a gente vê isso acontecer muito nas especulações antes de dados importantes, antes de reunião do FONC, etc., né? E o mercado faz um movimento, muitas vezes esse movimento anterior, especulativo, ele casa com de fato o que acontece. É muito interessante. A gente tem um exemplo bem claro sobre o tema. O desafio da reflexividade.
Usar a teoria em tempo real é desafiador devido à natureza mutável do mercado. É realmente difícil, é um conceito muito amplo, porém possível, tá? Preparação é tudo no trading. Implicações sociais, olha que interessante. A reflexividade não se aplica apenas aos mercados, mas também aos eventos sociais e políticos. É um entendimento da mente coletiva, vamos colocar assim, né? Então, transcende, é análogo. Limitações da reflexividade, que seriam pontos negativos, né? Não diria negativo, mas limitações. Enquanto é uma ferramenta poderosa, não é a solução única para todos os desafios do mercado. Porque o próprio Soros diz, né? Não existe receita do bolo. Depende das condições de temperatura e pressão. Reflexividade é uma abordagem revolucionária para entender os mercados, mas requer compreensão profunda e aplicação cuidadosa, ou seja, é a ponta do iceberg da visão desse grande trader, desse grande investidor, inclusive de Forex, né? Olha, é um grande desafio, tá? A gente encontra os bons livros, ou os que são mais especializados, assim, quando a gente fala no âmbito de intermediário para avançado, em inglês, tá? Apesar que o do Mark Douglas você encontra, assim, em português, porque ele tem uma linguagem mais para quem está começando e tal. Tamo junto, muito obrigado e espero que esse conteúdo eleve, né? Revolucione a sua forma de ver o mercado e principalmente traga bons frutos, tá? Essa é a minha visão desses livros, ou seja, minha visão pessoal particular desses livros. Cada um vai enxergar de uma forma dentro da sua cadeia de valor, só que essa é a minha forma de enxergar esses dois livros que revolucionaram a minha mente como um trader desde o início ali. Posso falar do Mark Douglas, ele trabalha mais essa coisa de quem está querendo afinar o seu operacional, quer se tornar consistente, e o Soros, quem quer ter uma visão estratosférica, né, de mercado, já que foi um dos traders de maior rentabilidade da história do planeta, né, George Soros. Que tal colocar em prática tudo o que você aprendeu nesta super aula? É só abrir a sua conta na corretora de Mirrors, link na descrição deste vídeo. E também, lógico que você vai curtir, vai se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Até mais!